Buscai ao Senhor. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nessa manhã. Se encontra lá no livro de Isaías 55, versículo 6. Essa caminhada, essa estrada que nós temos que trilhar, nós temos que ter muita sabedoria e muita força de Deus, porque a cada dia que se passa haverá mais obstáculos, mais barreiras tentando nos atrapalhar, nos bloquear, tentando impedir que nós venhamos chegar até o lugar em que Deus preparou para nós, que é a Nova Jerusalém. Glória a Deus. E eu deixo hoje para vocês Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um dia em que as pessoas vão procurar uma igreja, um povo reunido para falar de Deus, para orar, para ler a palavra, e não vão encontrar. E já tem alguns países que não se pode mais falar do nome de Jesus, de adorar a Deus, não se pode mais. E nós temos que entender que Jesus é a base de tudo. Aonde há a presença da palavra, aonde há a presença de Jesus, a paz, a união. Hoje ainda existe casamentos, ainda existe filhos que amam os pais, pais que amam os filhos, amigos, porque ainda existe a palavra. Mas chegará um tempo em que as pessoas vão estar tão maldosas, tão frias, que o amor de muitos vai esfriar. Mas essa é a vontade do nosso inimigo das almas. E nós, os nossos governantes, se a gente for parar para pensar, eles são mais amigos das trevas do que da luz. Eles apoiam mais as pessoas que são contra a palavra do que as pessoas que são a favor. Mas ainda existe pessoas que adoram a Deus, que buscam ao Senhor. Mas chegará um tempo que o nosso país, Brasil, e alguns outros países vão ser igual a China e outros países aí que tem que adorar ao presidente ou uma imagem de escultura que eles escolherem para adorar. Nós ainda adoramos ao Senhor, nós ainda buscamos ao Senhor. Então aproveite, meu irmão, quando você vê uma porta de uma igreja ou de um grupo de oração, participe da oração, participe da palavra, leve essa base, essa estrutura para a sua casa. Leve esse Jesus querido para o meio da sua família, para dentro do seu coração, porque chegará um dia em que as pessoas não vão encontrar mais a Bíblia e nem o grupo de oração, nem a igreja, porque vão ser proibidos. Como antigamente, os governadores, chegou uma época que as pessoas, os discípulos, tinham que ficar em cavernas, escondidos, porque o evangelho estava sendo proibido. Mas Jesus, ele veio e morreu na cruz. E hoje nós temos liberdade de adorar o Senhor Jesus. Mas no futuro, não sei qual é o dia, as pessoas vão buscar Deus e não vão mais encontrar. O Espírito Santo do Senhor não vai estar mais sobre essa terra. E imagina como que vai ser o futuro dessas crianças, desses jovens. Por isso que nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Adore ao Senhor, se ajunte com pessoas que também querem adorar a Deus e aproveite essa oportunidade, porque o amanhã pode ser muito tarde. Amém? Deus abençoe. Palavras diretamente do Espírito Santo
pelo pastor Anderson para todos vocês. Deus abençoe a cada um.